Só que eu quero comentar antes da gente começar é o seguinte. O pregão eletrônico, ele não é uma modalidade de licitação distinta do pregão presencial. Tem gente que diz que sim. Uma minoria da doutrina. Tá? A grande maioria entende que não. Ele é somente uma forma de manifestação distinta de uma mesma modalidade. Enquanto nós temos o pregão presencial com todas aquelas peculiaridades que nós já vimos, nós temos o pregão eletrônico com outras peculiaridades. Uma forma diferente de se manifestar. Tá? Então vamos lá, é isso que eu estou dizendo aqui, né? Então, assim, as pessoas que estão vindo só fazer o curso de pregão eletrônico, eu faço uma recomendação de que busquem também fazer o curso do pregão presencial, tá? Porque no pregão presencial a gente assim estica mais a conversa, né? A gente trata com mais detalhes de cada um dos procedimentos. Então, também é importante conhecer bem o pregão presencial para ir bem no pregão eletrônico, já que, né, o pregão presencial e o pregão eletrônico são, na verdade, a mesma modalidade. Então, aqui no pregão eletrônico, nós temos apenas uma adaptação. Tudo aquilo que a gente faz lá no pregão presencial, de alguma maneira, nós vamos fazer também no pregão eletrônico. Quem fala disso aqui para nós, né, essa transição de um para o outro, é o professor Joel de Menezes Niebuhr. E ele comenta assim, olha, existem dois tipos de pregão, o presencial e o eletrônico. No primeiro, os licitantes podem estar todos presentes fisicamente numa determinada sessão, em que os procedimentos são realizados. No segundo, no eletrônico, o processamento do pregão dá-se basicamente por meio da utilização da tecnologia da informação, à distância, isto é, sem a presença física dos licitantes, que encaminham as suas propostas e participam do certame valendo-se da internet. Algumas pessoas, né, não sabem, né, como funciona, então a gente traduz assim em minúsculas mesmo para ninguém ter dúvida, né? Então, a gente faz pregão eletrônico utilizando o computador, por meio da internet, né? Então, numa reunião virtual. De acordo com o artigo 2º do decreto 5.450, o pregão na forma eletrônica, como modalidade da licitação do tipo menor preço, realizar-se-á quando a disputa pelo fornecimento de bens ou serviços comuns for feita à distância, em sessão pública, por meio de sistema que promova a comunicação pela internet. Então, consideram-se bens e serviços comuns, aqui a gente retoma aquela noção do que é bem e serviço comum, né? Aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital por meio de especificações usuais do mercado. A gente já viu que essa definição aqui ela não é plenamente suficiente para nos dizer o que é bem ou serviço comum, né? Márcia, você lembra qual que é a definição de bem e serviço comum que a gente trouxe lá na quarta-feira? Já esqueceu, Márcia? Rose, Mari. Bem e serviço comum. Estar disponível no mercado próprio a qualquer tempo. Uma das características do bem e serviço comum. Tem mais uma característica. Quem lembra? De contratação rotineira e habitual, né? De especificações padronizadas no mercado. Né? Então, isso é bem e serviço comum. Para o julgamento das propostas, serão fixados critérios objetivos que permitam aferir o menor preço. Então, lembrando, né, que o pregão ele é uma modalidade licitatória que se materializa mediante a adoção do tipo... Qual tipo? Artigo 45. Nós vimos que são 4 os tipos de licitação. Não é modalidade. Lembra que a gente fez uma distinção entre modalidade e tipo? Menor preço. Então, tipo, menor preço. Quais são os outros tipos, pessoal? Técnica e preço, melhor técnica, maior lance ou oferta. Né? E aqui no pregão, o menor preço. Devendo ser considerados os prazos para a execução do contrato e do fornecimento. As especificações técnicas, os parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade, e as demais condições definidas no edital. O sistema referido no caput será dotado de recursos de criptografia e de autenticação que garantam condições de segurança em todas as etapas do certame. Então, olha só.
Está dizendo aqui no decreto, né? E vejam, esse decreto aqui não muda dos decretos que nós falamos para vocês. Decreto 5.450, decreto do pregão eletrônico. Né? Alguns podem pensar assim, mas já que é decreto federal, então não me vincula, eu não vou dar muita atenção, porque é decreto. Né? Então vejam, nós temos outro normativo no âmbito municipal que esmiúce o pregão eletrônico para nós. Se vocês pegarem a Lei 10.520, ela é extremamente sucinta no que diz respeito ao pregão eletrônico. Extremamente sucinta. Ela fala da possibilidade da utilização dos recursos da tecnologia da informação para viabilizar o pregão. Mas não traz assim nenhuma linha detalhada de como fazer isso. Então, gente, olha só. É importante que nós, do âmbito municipal, e que não temos naturalmente uma legislação própria a respeito de pregão eletrônico, que conheçamos esse decreto aqui e apliquemos ele, dentro daquilo que for cabível no nosso âmbito de atuação. Tá? Então, assim, não desmereçam o decreto federal 5.450, porque é ele mesmo que vai nos dizer como devemos fazer a licitação eletrônica. Ok? Muito bem. Então, diz aqui o decreto seguinte: o sistema referido no caput será dotado de recursos de criptografia e de autenticação. Então, tudo no sistema é criptografado. Então, há um cuidado com a segurança, porque uma das coisas mais importantes na licitação é o sigilo. As informações têm que ser sigilosas, porque a gente só pode imaginar uma competição saudável no ambiente sigiloso. Se eu venho para uma competição para disputar já sabendo do preço do outro, né, eu venho assim com condição de vantagem, né, com quebra de isonomia, me colocando numa posição sobranceira distinta da posição dos demais. Né? Então, o sigilo na licitação é uma coisa importantíssima. E nós que somos os agentes que vamos levar a licitação adiante, temos que sempre cuidar com o sigilo. Né? Evitar dar informações privilegiadas, evitar, ao ter conhecimento de alguma situação lá do outro licitante, fazer com que chegue aos ouvidos dos outros licitantes. Né? Nós temos que ser muito comedidos na comunicação que nós fazemos com os licitantes. Muito bem. Algumas vantagens do pregão eletrônico em relação ao pregão presencial. Primeiro aqui, reduz formalidades e burocracia, porque os documentos da licitação são virtuais. Então, gente, o famoso grampeia, numera e rubrica, aqui fica bem mitigado, né? Porque nós não vamos ter envelopes físicos, né, para a gente lidar aqui no pregão eletrônico. Nós vamos ter uma quantidade muito menor também de papel. Né? Há esses tempos atrás eu estava dando aula no âmbito do Estado e fui convidado para ministrar essas aulas. Né? Era um curso mais longo, de 6 dias, para a gente esgotar mesmo a matéria assim, pregão. Né? Então, assim, no primeiro dia falei só sobre princípios licitatórios e administrativos. Né? No segundo dia, a gente bateu tudo que tinha para bater a respeito de credenciamento. No terceiro dia, a gente falou tudo que tinha para falar de julgamento de proposta. Né? Então, para você ver como dá para esticar os assuntos. Se a gente tiver tempo, a gente vai esticando. E se precisar, a gente faz aí pregão em 1 ano, com aula todo dia, e a gente tem o que falar. Não vai faltar coisa para a gente falar. Porque é aquilo que eu falei, quanto mais a gente se aprofunda, gente, mais a gente descobre e mais assunto aparece, e é assunto da casuística, né? Casos que a gente pode pensar para estudar, enfim, tema não falta. Né? Então, num dos determinados dias do curso, foi proposto lá pelo pessoal que encomendou o curso, a gente fazer uma simulação não, um acompanhamento da turma, num pregão eletrônico que ia ser realizado no âmbito do órgão em que a gente estava fazendo o curso. E eu não tinha sido o instrutor do pregoeiro que ia abrir a licitação lá conosco naquele dia. Mas achei legal, né, a possibilidade da turma presenciar um pregão eletrônico sendo realizado ao vivo. Né? Então chegamos lá, eles montaram assim um sistema, né, para a licitação acontecer e todo mundo ver. Né? Então assim, o pregoeiro, quando ele acessa o sistema, ele tem lá um ambiente que só ele consegue ver. Né?
Se você não é pregoeiro, você é um cidadão, ou se você é um licitante, você vai ter uma visão do sistema distinta da do pregoeiro. Então é muito interessante você ver o pregoeiro em ação.